workshop gratuito meu na área. É isso mesmo que você ouviu. Eu acabei de produzir um workshop de desenho inédito e eu vou disponibilizar ele gratuitamente para quem se inscrever até o dia 25 de setembro. É um workshop de arte final no papel para projetos de tatuagem. E não é pouca coisa não, são mais de 3 horas de conteúdo em vídeo onde eu mostro e comento todo o meu processo de criação de uma arte final para tatuagem no papel. E aí eu passo por todo o processo, desde o estudo do freehand direto na anatomia, tirar o molde, passar limpo no papel, fazer a arte final das linhas e depois o sombreado de tinta nanquim e por fim a aplicação das cores com a aquarela. Você vai ver esse desenho sendo feito na íntegra e aí você vai poder entender todo o raciocínio e as técnicas que eu apliquei nesse projeto. Eu explico com calma como tirar o melhor proveito de cada um dos materiais que eu uso para fazer o desenho. Um conteúdo bem completo para todos que têm interesse e que gostariam de me ver desenhando no papel, fazendo toda a arte final bem caprichada. E olha só, não se preocupa porque o acesso é vitalício, não tem pegadinha, tá? Esse é um presente que eu tô dando pro meu público. Eu tô abrindo a primeira turma para esse workshop de graça, sem custo nenhum, mas é só a primeira turma, tá? Então tá esperando o quê? Aproveita que é de graça, cara. Mas olha só, você tem que correr, porque como eu falei, depois do dia 25 de setembro, eu vou encerrar as inscrições gratuitas. E aí na próxima vez que eu for fazer uma abertura de turma, já vai ter um custo, beleza? Então você não pode perder essa oportunidade. Já clica aí no botão e se inscreve gratuitamente. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro... Bom, essa foi a minha mais nova experiência com cores neon, né, tintas neon, num trabalho aí que eu fiz de psicodelia, e eu vou mostrar aqui ele sendo criado na íntegra para você. No primeiro momento eu estou fazendo um esboço gestual para estudar a composição e pegar as características principais aí dessa figura humana. Estou fazendo a partir de uma observação, de uma foto, né, de um modelo, e aí trabalhando na estilização, na adaptação, né, do que eu estou observando enquanto anatomia, enquanto estrutura do corpo, do rosto e tudo mais, para uma pegada mais autoral, para um traço mais estilizado, aí que mescla, né, uma linguagem que eu venho desenvolvendo na tatuagem, derivada do neotradicional, com técnicas de ilustração, né, e desenho mais livre no papel. Então é uma mistura aí que eu estou fazendo de linguagem, de acabamento, experimentando nessa mídia mais tradicional, para trazer essa linguagem que eu trabalho na pele, adaptada para esses diferentes materiais e eventualmente chegar também na tinta a óleo e tudo mais. E aí eu venho desenvolvendo já alguns estudos nessa pegada. Esse acho que foi o terceiro nessa linha. Depois de fazer todo o estudo de lápis, né, vou fazendo o acabamento com a tinta nanquim para fazer os contornos e o sombreado, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Mas nesse momento eu ainda estou aí tentando encontrar, né, as melhores soluções para cada detalhe aí do desenho. Você viu que eu gerei a estrutura do rosto, né, de uma forma relativamente simples, e mapeei as sombras ali, os recortes da parte de luz e de sombra, como eu normalmente faço, incidindo sobre a geografia ali do rosto, né, da anatomia da personagem. E aí agora eu vou e volto, né, rebuscando um pouco mais alguns detalhes. Como eu já tinha em mente que esse desenho ia ser mais psicodélico, eu dei uma pirada nessa parte mais surrealista da coisa, né? Então eu pensei em fazer, por exemplo, os braços ali meio que como se estivessem virando descascando, virando uma sanfona, uma coisa assim. E aí pensei em algumas tatuagens meio tribais, simbólicas ali nos ombros dela, para representar, um representando o sol e a outra era tipo uma lua com um yin e yang circunscrito dentro ali. E essa personagem também, até pela modelo que eu usei de referência, ela tem, né, os traços mais orientais. E aí ela tem esse cabelo, né, mais elaborado, assim, com um volume, né, e estando preso nas presilhas ali, dá um caimento diferente e tal. E eu quis dar uma atenção especial para ele, mais do que eu tenho feito nos outros, em que eu simplesmente usei uma textura, né, no cabelo. E aí eu usei, como os últimos que eu fiz, o pincel, né, de
de aplicação do nanquim, em vez de fazer com linha, com canetas sólidas, né, eu usei o pincel que dá uma variedade de espessura e uma textura que eu usei a meu favor ali, propositalmente mais solta, mais esvoaçante, para deixar, né, umas marcas texturizadas e também para fazer uma variedade de espessuras, mas sem me preocupar muito com o acabamento perfeito, porque a ideia era fazer uma pintura e não, né, uma arte final para tatu, enfim, como eu falei, uma mescla de técnicas e de linguagens, né, de estéticas diferentes. Então eu tô fazendo toda a parte de linhas com esse pincel que aqui tem a ponta um pouco mais fina do que os outros, do que o outro que eu usei nos outros desenhos, tá? Para me permitir trabalhar um pouco mais a variedade das linhas, e depois eu venho fazendo o sombreado. Eu começo dos pontos de alto contraste, então você viu que eu comecei ali debaixo do nariz, debaixo do lábio, e a luz dessa modelo, ela tinha uma característica muito interessante, está vindo de um lado ali do rosto e projetando uma sombra em ângulo, sempre para baixo, na diagonal ali, em todas as áreas do lado que está na sombra. E para fazer a aplicação aí do sombreado, né, eu uso esse pincel com água, diluindo o nanquim em diferentes quantidades, né? Então, de acordo com a quantidade de água que eu coloco na ponta, eu consigo fazer tons mais claros ou mais escuros. Na verdade, de acordo com a quantidade de água e de pigmento do nanquim. O nanquim é muito forte, ele puro fica super preto, bem denso, então tem que ir diluindo bem aos pouquinhos. E aí eu começo a fazer um esquema, né, nesse trabalho e nos próximos, que é dar uma molhada primeiro. Eu venho trabalhando com 2 pincéis, né? Com a ponta um pouco mais grossa e mais para molhar de água o papel antes de receber o nanquim, e o outro de ponta fina que já estava com uma carga de tinta um pouco maior. Enquanto essa área, onde eu molhei essa área, eu jogo um pouquinho ali da tinta, porque ela espalha mais, né, na parte que está úmida. Eu consigo fazer uma uniformização um pouco maior sem que o papel absorva tão rápido. Então esse é um macetinho que ajuda bastante. Dá uma molhadinha antes de onde você pretende espalhar e fazer o degradê, né? Só na área que você pretende fazer esse degradê e dar a aguada ali, né, do nanquim. E aí depois vem com outro pincel, até porque você tem sempre um mais com água para você conseguir jogar e um outro mais contaminado, em que você vai controlando a quantidade de pigmento que você quer depositar aqui naquela área molhada. E eu usei, né, para isso de ponta fina, que eu tenho um controle maior sobre os cantinhos, onde eu quero escurecer mais. E aí eu venho alternando e espalhando, né, aos poucos. Eu fiz questão de fazer o sombreado mais trabalhado nas áreas de maior interesse do rosto, que gera mais profundidade ali na boca, no nariz e nos olhos, que sempre traz o rosto para um nível um pouco mais próximo da realidade. E ainda que eu não trabalhe o detalhe de todo o resto, né, ainda que eu faça todo o resto mais simplificado, só de ter isso, né, nessas partes principais já dá um ganho no desenho, né, uma profundidade, uma relação um pouco mais real com essas áreas aí, fica bem mais interessante. E eu fiz questão de deixar o resto mais simples, e especialmente porque eu queria trabalhar com essa estética mais flat, mais chapada ali. Então agora eu tô vindo com a tinta acrílica bem aquarelada, tinta acrílica rosa, fazendo alguns detalhes no rosto principalmente, mas também ali em algumas áreas do ombro você vai ver, que são áreas que ficam um pouco mais coradas, que a gente pode dar uma estilizada até, e fica bem interessante ali para a figura se tornar um pouco mais viva, né, não ficar tão pálida assim. E depois eu tô vindo com o azul da tinta acrílica também bem aquareladinho, tá, para ela não ficar opaca, espessa, ela ainda se comportar parecido com uma aquarela, para fazer as sombras azuladas. Então eu já tinha feito a base da sombra de cinza e eu venho jogando esse azul. E agora eu venho com a tinta acrílica realmente mais espessa, mais pura e não tão aquarelada, para começar a fazer o fundo, né? Eu jogo primeiro um azul escuro ali na base, na parte de baixo, e a ideia é preparar para um degradê que vai vir posteriormente, em que esse fundo vai ficar super vibrante, super saturado, aí sim com as tintas neon que eu queria trabalhar aqui. E a ideia é que o fundo ser colorido vai recortar e destacar a silhueta da frente da personagem. Então eu começo a jogar ali os tons de neon, né, principalmente os laranjas, que são mais vibrantes, e também os amarelos, verdes, mas eu começo pelos laranjas ali, marcando uma espécie de halo que vai estar em volta da cabeça dela, que vai dar origem a todo o fundo, que vai fazer um degradê até embaixo, a tatuagem dela do sol, né, as presilhas, e aí você vê que eu jogo na borda da pele, bem diluído esse laranja, meio que como se tivesse uma luz quente vindo do lado de lá. E isso já pensando no futuro que esse desenho vai ser visto na luz negra, embora eu não esteja, né, desenhando debaixo da luz negra, eu já conheço o comportamento da tinta, eu já sei que nessa área vai ficar neon, mas um pouquinho mais claro, porque está diluído. E aí isso dá um efeito de profundidade bem interessante aí.
onde você tem áreas mais vibrantes, né, e áreas mais diluídas aí do neon. E aí agora eu tô trabalhando nesse degradê do fundo, escurecendo um pouco mais para recortar a silhueta dela e fazendo o degradê passando pelo verde, chegando até os amarelos. Eu assumi uma textura de pincelada mais grosseira e mais empastada, né, com uma tinta mais pura no fundo, mais espessa, para gerar essa profundidade de camadas que quando tá na luz negra dá um efeito psicodélico bem interessante ali, né, como se tivesse realmente em vários níveis, várias, né, profundidades, camadas de transparência, tá? E aí, por fim, eu resolvi que eu ia fazer o cabelo dela bem neon, bem pintadão também, para ficar em contraste com a própria pele. Eu optei por deixar a pele com pouca informação de tons de pele, mais branca, como eu falei, mais pálida, só com esses coradinhos, esses quentinhos que eu botei ali depois, porque a ideia é justamente que o fundo e o cabelo recortem com a pele para não ficar tudo no mesmo grau de hierarquia, então fazer um contraste interessante ali. A princípio eu joguei um amarelão no cabelo, tá? E depois eu vou mexer um pouco mais. Você tá vendo agora que eu tô jogando uma posca branca pra destacar a silhueta dela do fundo, fazer um contorno, e joguei uns pontinhos de brilho ali na área da boca, né, do olho e tudo mais, que dá um reflexo bem interessante. Também fiz uns efeitinhos de estrelas no fundo, bem gráfico, né? E aí, por fim, o resultado do cabelo, que eu resolvi fazer um degradê do verde pro azul escuro na parte de cima, que vai fazer um espelho, né, um reflexo do que tá embaixo. Enquanto embaixo o fundo tá azul escuro, na parte de baixo fazendo um degradê do verde à medida que vai subindo até o amarelo, o cabelo é o inverso, ele vem do azul escuro em cima. Então eu gero um equilíbrio aí entre esses dois elementos, e eles continuam se destacando uns aos outros, refletindo ali, né, um ao outro. E aí, por fim, eu adicionei um cordãozinho, que achei que aquela parte de baixo merecia um pouco mais de destaque. Eu fiz como se fosse uma pedra, um cristal ali fragmentado, com também os efeitos da tinta neon, né? E aí, a partir de agora, são mais detalhes de acabamento mesmo. Eu venho rebuscando um pouco, acentuando algumas linhas, reforçando, fazendo uma textura de achura ali, né, na sombra, né, na parte da pele dela, que eu achei que ia ficar interessante. Então eu vim, né, caprichando um pouco mais nessas linhas que geram essa textura com a caneta nanquim. Aí sim eu usei a caneta, né, que tem um pouco mais de precisão, mas controlando para não passar do ponto, para não ficar muito poluído, porque eu queria realmente que ele fosse um desenho mais limpo, né? Algumas marquinhas de preto para reforçar ali que a tinta tinha dado uma apagada, e por fim a gente chega no resultado final, que é essa arte que você está vendo, tá? Essa é ela na luz normal, né? Na luz branca, como são as cores. E aí agora eu vou mostrar ela em 3 luzes diferentes, como ela funciona, né? A normal, a do meio é numa fita de LED azul, que tem um efeito parecido com o neon, realça algumas cores, e a última é na luz negra, aquela lâmpada mesmo de luz negra, que deixa os brancos mais escuros e destaca só, né, os coloridos. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo, que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.